Amém? Abaixa a Messias, só um pouquinho meu microfone, Messias, está muito alto. Amém? Aí sentadinhos mesmo onde vocês estão, abre sua Bíblia no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Amém? Cartas aos Romanos, capítulo de número 6. Eu vou dar continuidade a um assunto que eu abordei na semana retrasada, se não me falha a memória. Capítulo 6, versículos 15 a 18, tão somente, mas deixa a Bíblia, considere ele aberta em nome de Jesus, que nós vamos falar algo a respeito ou em cima desses temas ou desses versículos que eu vou ler. Amém? Quem tem alguém sem Bíblia aí? Louvado seja Deus. Levanta a mão se tiver, que as meninas elas levam para vocês aí. Amém? Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 6, versículos 15 a 18, mas deixa a Bíblia aberta. Nós vamos voltar em algo que eu comentei a semana passada. Amém? Quem não achou, dá aleluia. Quem achou, dá glória a Deus. Amém. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? Uma janela bem aberta de algum historiador, igreja, informa que o apóstolo Paulo, ele não fundou a igreja em Roma, e essa carta que ele escreve aos romanos foi num tempo onde ele descia com alguns utensílios para as pessoas que estavam em Israel padecendo de fome e alguns donativos. E o apóstolo Paulo, ele entra naquela cidade, vê aquela igreja grande, aquela igreja aponteosa, mas havia uma deficiência naquela igreja, onde ele começa a expressar o seu conhecimento àquela igreja acerca de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Essa carta do apóstolo Paulo vai até o 16º capítulo, se divide em várias partes, e eu separei algumas aqui para passar para a igreja antes de nós falarmos sobre o assunto que é concernente à nossa salvação e também a nossa conduta doutrinária dentro e fora da igreja. E essa carta do apóstolo Paulo, capítulo número 6, é a terceira parte entre as partes divididas desse livro. E o tema desta pregação é: o pecado está morto para quem está vivo em Cristo. Amém? Entendeu? O pecado está morto para quem está vivo em Cristo Jesus. E dividida em etapas diferentes, a primeira, do capítulo número 1 até o 3, é a perdição de toda a raça humana. Parte do capítulo 3 até o capítulo número 5 já vem tratar da salvação e justificação pela fé. Capítulo número 6, 7 e 8, ele vem tratar da santificação pela fé em Cristo Jesus. E o capítulo 9 até o capítulo de número 11, ele vem tratar de escatologias, de últimas coisas. O papel dos israelitas ou da nação de Israel nos planos de Deus. Versículo de número 12 a 15, esse tema, louvado seja Deus, são temas práticos para a vida da igreja. E o 16º
são tão somente saudações ao corpo da igreja e dos romanos para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos entrar num assunto onde, como eu falei, o apóstolo Paulo, ele tinha uma responsabilidade muito grande com a vida que ele levava acerca de Cristo Nazaré. Ele não podia ver ninguém errante, que ele ia até aquela pessoa e ali ele anunciava Cristo. Quando o apóstolo Paulo, ele entra em Roma, ele já entra ali meio que, eu não sei se desmotivado ou em êxtase, porque não tinha mais campo para ele abrir igreja. Ele já tinha aberto igreja em Tessalônica, em Filipos, Coríntios e outras cidades da Ásia e do Oriente, e não tinha mais campo. Só que esta igreja já estava fundada, mas havia alguma oscilação dentro daquela igreja, como existia nas outras igrejas que ele fundara, mas a responsabilidade dele era trazer o povo para a presença de Deus. E era algo que ele tocou ali naquele momento, que deixou alguns entre os judeus meio que uma incógnita, quando ele usa no versículo 15 do capítulo 6, algo, louvado seja Deus, tremendo. Pois que pecaremos, porque não estamos mais debaixo da lei? Claro que era uma pergunta retórica, porque de imediato ele mesmo responde a pergunta, quando ele fala: de modo algum. Ninguém que está salvo em Cristo Jesus comete mais pecado. Jesus mesmo chega a ecoar da tua boca quando ele está ali à noite. Falei disso algumas vezes, João capítulo 3, se não me falha a memória, quando Nicodemos, um príncipe daquele lugar, professor dos Vale dos Judeus ali, ele senta-se com Jesus e procura tirar algo de Jesus, porque ele sabia e entendia que o que Jesus fazia era muito maior do que tudo aquilo que ele aprendera nas 600, louvado seja Deus, e 13 leis mosaicas. E o que o apóstolo Paulo debate nesse assunto, neste momento, é sobre a lei. Por quê? O apóstolo ele entendia que nenhum homem poderia salvar-se mediante as 10 leis, aquelas tábuas de Moisés que foram escritas por ele, louvado seja Deus. Quando ele desce ali do monte, aonde ele chega, encontra o povo fazendo um bezerro ali de ouro, e ele se indigna com aquela situação e regressa de novo ao monte Sinai, se não me falha a memória, e pega e passa lá mais 40 dias, e ele volta com a tábua das leis de Deus. Eram 10 leis, louvado seja o Pai, que ele falava sobre adultério, sobre roubo, sobre idolatria e coisas concernentes a essas. São coisas, e eram coisas, que não competia ao homem salvar-se por causa dessa lei. E o que era inserido nessa lei? Era baseado na lei cerimonial, na lei civil e na lei moral. A lei cerimonial, ela baseava-se em sacrifício, manutenção do templo e coisas concernentes a essa. A lei civil era de guerra, propriedades, casamentos e coisas dessa natureza. Mas a lei moral era os mandamentos, louvado seja Deus, conhecida como legislação mosaica. E o povo não era capaz de salvar-se por causa da incredulidade do coração do ser humano. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso, é porque no versículo 14 ele deixou uma porta aberta. Olha aí no versículo 14 o que é que ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando ele falou isso, os judeus que estavam ali falaram assim: gente, e agora? Então a gente pode pecar porque estamos na graça, um favor não merecido de Cristo? Aí ele diz assim no versículo 15: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então ele abre ali um parêntese para que aqueles homens consultassem a si mesmos e começassem a avaliar e a analisar as vossas vidas perante Deus e o Cristo ressurreto. Então o apóstolo Paulo, trazendo aquela pergunta e respondendo ao mesmo tempo, está dizendo a mim e a você: segui a Jesus de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento, para que o diabo
não te pesque no dia do juízo de Deus. Então, com a nossa Bíblia aberta, e eu vou pregar em cima do tema, como sempre eu prego para a glória de Deus, nós vamos abordar alguns assuntos segundo a vontade de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém ou não amém? Louvado seja Deus. No versículo 15, igreja, o apóstolo Paulo, como eu falei, ele faz uma pergunta, porque ele deixou aquele parêntese aberto, e há uma incógnita em relação a isso na vida de muitas pessoas, acerca da nossa salvação. Ora, se o homem pecou, e nós vamos ver na Bíblia, é porque ele nunca foi salvo. Então, como eu disse, essa carta do apóstolo Paulo, contendo 16 capítulos, são cartas exortativas, louvado seja Deus, escatológica, instrutiva, e carta que traz o homem dentro e fora da igreja como verdadeiro servo do Senhor Jesus. E se a pessoa não consegue viver dessa forma, é porque ela nunca nasceu outra vez. Quem é nascido do fogo e do Espírito aqui? Há algo em nós diferente que precisamos mostrar à nação, aos nossos entes queridos, ao bairro onde nós moramos, que nós não somos mais criatura e não somos mais escravos, porque hoje somos servos do Senhor. Então, no versículo 15, pega aqui, pastor, ele começa a falar em relação a não pecar depois do novo nascimento, aquele que nasceu da água e do Espírito. Hoje você não é mais escravo do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que traz paz hoje à nossa vida estava sobre ele. E ele não veio de qualquer forma. 700 anos antes da vinda de Jesus, o profeta Isaías já relatara que Jesus viria, que viria um Salvador e traria para todo mundo um projeto de salvação, um projeto de aceitação, um amor incondicional, um amor insuperável que o homem ainda não tinha conhecido. Eles conheciam as leis, eles conheciam as legislações mosaicas, mas o que faltava naquele povo era o amor, o entendimento a Deus, para que mudasse totalmente as vossas vidas. E hoje passa bem longe nos cultos de igrejas, pelo menos das pequenas, em relação a trazer a doutrina cristã para dentro da igreja. Sempre colocam doutrina antropocêntrica, ou seja, o falatório do homem, sabe, o engrandecer do homem, a ideologia do homem. Eu costumo ver em algumas situações, e já passei por muitas dessas igrejas, que a Bíblia ela não é nem aberta, Juan. Simplesmente ali tem aquela manifestação, num primeiro momento do culto, cada um se alega conforme a necessidade de cada um, em relação àquilo que está sendo lidado de cima do altar. E de repente, quando vai passar para a hora da palavra, que é quem sara, quem cura e quem liberta, a Bíblia fechada, e o homem usa de palavras vãs, e muitas pessoas estão se enchendo, mas não estão se enchendo de Deus, não estão se enchendo da palavra para trazer em mim e em você um reconhecimento de Cristo como Salvador de nossas vidas, e nós como meros servos de Deus, servindo a Ele em espírito e em verdade. Qual é mais difícil, dar a vida na cruz do Calvário, ou parar de beber, parar de fumar maconha, parar de se prostituir? Qual é o mais fácil? Deixar as pessoas colocar você naquele madeiro, mesmo você sabendo que tinha poder para expulsar todos eles com um simples sopro, como os apóstolos viram naquele dia no mar? Quem é esse que até o mar e o vento te obedecem? Será que ele não podia expulsar todos que estavam ali com um simples
sopro celestial, podia, mas para ele coube e estava a responsabilidade de morrer, de padecer, de sofrer por cada um de nós. E qual é pior, ficar 3 dias enclausulado no sepulcro por causa de mim e você, ou parar de cometer o pecado? Aquele que é nascido de outra vez, ou nascido do Espírito, o pecado não tem domínio sobre ele. O pecado não domina a boca, o pecado não domina um membro do corpo, porque sobre ele está a chama ardente do grande eu sou, o Espírito Santo. Então, se pecamos, é porque queremos. O copo não vem para nossa boca sozinho, o cigarro não vem para minha boca sozinho, a maconha não vai entrar em minha boca sozinha, a cocaína não vai entrar em minhas narinas sozinho, eu não vou fazer sexo com outra mulher sozinho. Então está sobre nós a responsabilidade de sermos simples servos de Deus. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo: segundo as leis de Deus e outras leis mosaicas que Moisés lá atribuiu às leis de Deus, vocês não seriam achados sobre graças aos olhos de Deus para alcançar a salvação. Aí ele envia o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Só que esta vida eterna, ela vem com uma bagagem chamada responsabilidade, servidão por ser servo e mudança de vidas. Então nós não podemos adorar 2 senhores: ou servimos a Deus, ou servimos aos costumes humanos. Então ele chega no capítulo 6, versículo 15, ele dá a resposta ao capítulo 14, ao versículo 14. Ou seja, nenhum homem gênero, que conheceu Jesus, que verdadeiramente conheceu Jesus e nasceu de novo, prova do pecado. O pecado, ele está todo o tempo em nossa direção, todo o tempo como uma bandeja cheia de frutas, para que nós, se quisermos, como Eva, peguemos e ainda demos a outra pessoa. E o pecado vai estar 24 horas, 11 mil vezes horas, por setânia, demônios por dia, vai estar sempre diante de nós. Agora cabe a mim e a você escolher Jesus ou escolher o pecado, escolher ser salvo ou escolher ser condenado. Aí no versículo 16, olha comigo aí: hoje você é, louvado seja Deus, escravo, ou não é mais escravo do pecado, mas servos da obediência a Deus. Olha o que ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, o pecado não tem mais poder de te levar à morte, porque hoje você não é mais escravo do pecado, mas é servo do Deus vivo, obedecendo a Ele em santificação, em conhecimentos, em doutrina, fazendo de Cristo base espiritual da sua vida. Pecamos porque queremos, não somos induzidos a pecar, não somos forçados a pecar. Se temos consciência e domínio sobre nosso corpo, sabemos que o pecado é errado, e para o pecado eu não vou. Diga para o irmão que está do lado: se vós está salvo por Cristo Jesus, o pecado não tem poder sobre a tua vida. Entregue a Jesus, que Ele cumprirá sobre sua vida a doutrina para a salvação. A doutrina é Cristo, o ensinamento é Cristo, a base de tudo é Cristo. Pastor, porque muitas vezes vimos crentes oscilando, às vezes está forte, às vezes está fraco. Hoje
mas uma abençoada falou com a pastora que me disse, não é daqui, vocês não conhecem, né? Parte do trabalho da pastora, ela disse que ia sair da igreja, porque a suposta pastora dela, a líder, estava pregando algo e não estava vivendo, porque ela viu a pastora introduzida naquilo que ela falou no altar, estava lá fazendo aquilo que não era correto aos olhos de Deus. E uma outra serva do Senhor disse assim: olha, não se levanta contra o líder do Senhor não, principalmente aqui dentro do meu estabelecimento, não se levanta não, porque com ele quem vai se resolver é Deus. Se você não está ficando ou não está se dando bem na igreja, não está gostando da doutrina da igreja, você tem o direito de ir buscar outra igreja para você congregar. Agora você quer sair da igreja, e ela sabia porque, a pastora sabia porque está andando com pessoas que não são do mesmo ciclo evangélico que nós, está começando a abrir os olhos para outras coisas, e aí quer achar uma desculpa, como muitos aqui acharam, para sair da igreja. E o mais fácil é em cima do pastor, porque se o pastor está aqui liderando, eu não quero ir para a igreja, eu não quero ouvir a pregação dele, então não vou para a igreja. Então a mulher deu aqui dentro, pelo menos, não fale de pastor. Não fale de pastor aqui dentro não. Se quiser falar, fala aí fora. Pegue sua maldição sozinho, porque se ele estiver errando, você saia da igreja e procure outra. Mas não venha dizer que vai sair da igreja, da vida cristã, por causa do pastor ou da pastora, porque a sua salvação, ela é individual. Então, no versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor: mas se eu não sou mais justificado pelo pecado, porque o pecado já não tem mais poder sobre mim, porque Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades, cabe a mim agora andar em Cristo Jesus. Não é certo andar na igreja fumando, bebendo, fazendo coisas erradas, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então o que acontece? No versículo 17, mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, obrigado, Pati, obedecesses de coração a forma de doutrina a que fosses entregue. Que doutrina é essa? Que foi entregue a mim e a você, que foi dada de coração, pela vontade de Deus, Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer no livro aos Coríntios: sejam meus imitadores, porque eu busco imitar a Jesus. Efeitos colaterais não sustém mais em mim, porque hoje eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje eu não falo, mas Ele fala por mim. Hoje eu não ando, mas Ele anda por mim. E a Bíblia diz que onde nós pusermos a planta dos nossos pés, o lugar será. A bênção é Jesus sobre a sua vida. Apaga a mancha do pecado, apaga a escuridão das trevas, e se acende a luz, lâmpadas para os meus pés. É a palavra de Deus. Estão trocando os conceitos dentro da igreja hoje. Hoje quem manda nos pastores são os membros. Uma coisa é dar uma ideia para fazer uma coisa, outra coisa é ordenar que faça. E os pastores estão se vendendo, alguns por dízimos, outros por causa de fluxo dentro da igreja, quantidade de pessoas. Se Deus não vai povoar o céu, por que eu vou povoar a igreja? De obras de engano? Se eu quisesse, já disse várias vezes aqui, essa igreja estaria cheia, fazendo a vontade de A, de B, de C, de D, do alfabeto inteirinho. Mas aqui é para fazer a vontade de Deus. Se tiver que subir as cadeiras vazias para o céu, elas vão subir, porque muitos serão chamados, poucos são os escolhidos, porque não é por força e nem por violência. Então engana-se tal que está fazendo a obra de Deus, que está iluminando a escuridão das trevas na vida de um homem ou de uma mulher. Na realidade está trazendo mais obscuridade, mais escuridão, mais escravidão, mais escassez. Ou seja, estão passando um tempo dentro da igreja, mas a realidade é condenação, porque Jesus, Ele nos libertou das correntes do diabo, das garras de Satanás. Mas nós temos que fazer por onde? Continuarmos libertos. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui no versículo, louvado seja Deus 15? Gente, porque eu disse a você que não precisa vocês cumprirem os mandamentos de forma que foram lhe dadas severamente, porque agora há em Cristo Jesus. Vocês se acham no direito de pecar? Não, não é assim. Olha o que ele diz, louvado seja Deus. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum.
Como eu disse, uma pergunta retórica, ele mesmo responde: de modo nenhum, não é assim. Fez aliança com Cristo, todo aquele que crê e for batizado será? Será, por que não está? Será uma probabilidade. E qual será um outro meio a não ser o pecado, para que esse será não se cumpra? Ou seja, o pecado. Ele diz: de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou da obediência para a justiça de Deus? Porque nós estamos justificados, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas cabe a mim e a você andar na direção em que Cristo determinou para que andássemos. Pastor, e que direção é essa? Deixar de ser escravo do pecado para ser servo de Deus na terra, para que vá bem, em nome de Jesus. E no versículo 18 ele fala: olha, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele me justificou, mas por isso eu não vou achar que eu estou. Não, eu tenho a minha parte a seguir. Senão, não criaria-se doutrinas, ensinamentos, para que eu andasse nesses ensinamentos, para que Cristo se levantasse com Deus num dia do julgamento e dissesse junto com Deus: vinde a mim, filho amado. Então nós temos que entender que o pecado não faz mais parte das nossas vidas. O pecado não tem mais relevância sobre nossas vidas. Esqueça tudo o que você ouviu falar de igreja em relação a muitas coisas erradas em cima dos altares, que é perceptível, não precisa nem de binóculo, como é que chama? Que os homens usam para ver o espaço. Amém? Esqueci o nome. Não precisa daquele aparelho, porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Não se prive, ou não fique com o coração moído, nem atormente os vossos pensamentos acerca do que fazer ou não para o Senhor. Simplesmente é andar em retidão, é andar em obediência, é andar em reverência, é andar segundo o curso da Bíblia Sagrada. Homens e mulheres, igrejas que se dizem ser evangélicos, escandalizando o nome de Deus por Brasil afora, trazendo sobre si uma responsabilidade, uma condenação da qual não irão suportar. Então ele disse, vou repetir: porque o pecado, versículo 14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte, ou da obediência à justiça? Mas graças a Deus que tudo, louvado seja Deus, que tendo sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fosses entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Já estou justificado. Quando o diabo se levanta contra nossas vidas, vai lá no céu, ele mostra aqui aos cravos na mão: ei, Satanás, esse é meu. Eu comprei com preço caríssimo. Eu dei a minha vida, derramei o meu sangue por esta alma. Deixa aí. Já foi julgado. Quando ele disse lá em Gólgota: tetelestai, está consumado. Telescópio, eu me lembro o nome agora do aparelho. Tetelestai. Então olha para o irmão que está do seu lado carinhosamente, se quiser, diga: Jesus já te justificou na cruz. Diga: não deixe ninguém colocar lamas na sua trajetória
com Cristo, porque você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Lá em cima, aplaude a Ele. Foi fácil para o apóstolo Paulo trazer esse reconhecimento de Cristo para aquele povo, assim como para João, os gnosticistas ou gnósticos, eles relutavam muito acerca de Jesus ser o próprio Deus. E o apóstolo Paulo, ele não tinha, na época, o mesmo pensamento de João, que João, ele entendia que Jesus era Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele temia muito a Jesus, mesmo não tendo andado com Jesus. E ele entendia de Jesus de uma forma tão fantástica que parecia que ele conviveu com Jesus no ministério de Jesus. Então, quando ele chegava em qualquer cidade disputar com filósofos, com doutores, com escribas, com fariseus, com quem quer que fosse, Moisés, ele era autoritário, porque ele entendia que Jesus estava com ele, não presencial, mas em espírito, e aonde ele entrava, o nome de Jesus era glorificado, e ele sabia o que iria acontecer com ele em cada cidade que ele ia ser perseguido, muitas vezes enxotado de lá, porque nem todos suportam ouvir a sã doutrina. Então, por que caímos? Por que pecamos? Por que negligenciamos? Porque ainda não estamos lavados. Não estamos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, há para nós a responsabilidade de andar conforme o curso da Bíblia. E fazer como pastor é entender que a palavra, ela cada dia... Eu já vi pastores dizer que a palavra mata, que o conhecimento mata. Onde é que a palavra vai matar? Se fosse assim, Deus não trazia um letrado, como o apóstolo Paulo, e inseriu só nele ali os conhecimentos bíblicos, ou cristológicos, que ele não conhecia. Mas ele também abraçava essas 613 leis. 248 positivas e 365 negativas. 248 de tudo que os judeus podiam fazer e 365 de tudo que era pecado aos olhos abaixo da lei. Mas aí Jesus vem e ele muda completamente todo esse conceito, porque Deus via que nem nos 10 mandamentos da tábua que Moisés desceu do monte, o povo não conseguia ou não ia conseguir se salvar. Por isso que diz a palavra do Senhor que o homem não se salva a si mesmo, porque não tem condições para isso. Eles não iam cumprir na obra terrena aquilo que estava inserido nos 10 mandamentos. Mas Jesus vem com graça, com louvor, com riso de glória, para trazer para mim e para você um escape, ou uma válvula de escape, um caminho para a salvação. E qual é o nosso caminho para a salvação? Qual é o nosso caminho para a salvação? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quando uma pessoa diz para mim, Vinícius, eu não consigo me libertar do cigarro. Não, consegue. Naquela época em Roma, se vocês não sabem, ele usa algumas temáticas aqui, porque havia alguns escravos naquela época, e segundo alguns historiadores, alguns escravos se tornavam tão amigos dos seus senhores, que quando eles ganhavam a carta de alforria, de libertação, não queriam. Situação daquela que eu preguei, falei sobre a Suécia, se não me falha a memória, em Estocolmo, né? Que foi uma febre, porque os assaltantes assaltaram o banco, ficaram com pessoas reclusas lá dentro, ou seja, como reféns, mas eles trataram os reféns tão bem, que os reféns, quando saíram do cativo, falaram bem dos assaltantes. Assim eram os escravos nessa época, ou seja, eles se familiarizaram com os seus senhores, pegaram uma amizade tão profunda. Não, meu senhor, não quero estar te servindo. Da mesma forma tem crente dentro da igreja, se familiarizou com Satanás no pecado e não quer sair mais de lá. Faz uma aliança com Cristo, renova uma aliança com Cristo, volta e meia,
eu não aguento não, a bebida lhe chamou, rapaz, dele tem a cara de pau. Passe longe, a Bíblia fala o quê? Fugir da aparência do mal. Mas você ficou amigo do seu Senhor, Lúcifer. Você ficou amigo dele de tal forma que você até vem para a igreja, pega até uma Bíblia do tamanho dessa madeira, mas quando passa na porta do bar, a Zé Pilitra faz assim, ó. Você olha, e quando olha, mamãe, leve minha Bíblia para casa aí. Vai aonde? Vou ali. Você nunca nasceu de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. O que está acontecendo hoje com a igreja? Tornou-se amigo do pecado. Cigarro, não vem para cá me dizer isso não. Cigarro, cocaína, êxtase, crack, loló, jogos de azar, vícios nos sexos, nos jogos comuns. Nada disso te prende, porque nenhum deles são os seus senhores. Mas existe um Senhor chamado Iavé, que deu teu filho unigênito, chamado Yeshua HaMashiach, que deu sua própria vida para que nós saíssemos do cadeado do pecado e nos associássemos como servos de Deus, sem precisar de corrente. Vem cá, Yuri, sem precisar de masmorra. Venha, segue Jesus. É assim, igreja, que segue. Não tem corrente nos pés, não tem corrente nas mãos. Vem e me segue. É de uma forma liberal, concisa, entendendo que esse andar vai te levar a um renovo de vida. Isso não pode te prender. Não pode te prender. Isso é descaração, descaração, descaração. Pilantragem, vagabundagem, safadeza. Quem é maior, vício ou Jesus? Sabe por que você ainda fuma, bebe? Porque joga? Porque você nunca nasceu de novo. Você nunca conheceu Jesus. Você está como Nicodemos, tendo um encontro com um estranho, porque ele mesmo que diz, não sou eu não, ele que diz lá, vai lá reclamar com quem escreveu: mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém opera o milagre que tu operas. Ou seja, ele não conhecia. Tem crente que não conhece Jesus, conhece todo o nome de cachaça que tem nos bares, todos os tipos de jogos que tem naquelas casas de jogos, todas as prostitutas que há em um brega, em uma casa de prostíbulo, mas não conheceu Jesus ainda. Porque quem conhece Jesus tem mudança de vida. Quem conhece Jesus sabe para onde quer ir. Não diz a cachaça: me chamaram ali para beber, e você foi por quê, cara de pau? É porque eu não consigo, pastor. Sabe? Consegue sim, porque ele conseguiu levar aquela cruz até Gólgota, um caminho horrível para ser crucificado por você. Você vai porque você quer. Pode dizer assim: pastor, porque não é com o senhor. É sim, porque eu passei 1 ano e meio na igreja bebendo, há 20 e poucos anos atrás. Mas um dia eu disse: eu não quero mais isso para a minha vida. Se eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, sai daqui, Satanás. Hoje eu quero servir a Deus. A cerveja, ela não pode ser mais forte em relação àquele Deus que se colocou na cruz, e ao terceiro dia ele saiu de lá. É você que precisa mudar. É você que precisa dar a ele espaço para que ele possa trabalhar em sua vida. Nada domina um homem de Deus, nada acorrenta um homem de Deus. Você vê, os grandes homens de Deus passaram por alguns momentos tortuosos. Elias, Jeremias, Isaías,
Ezequiel, Daniel, mas foram homens que se estabeleceram na doutrina da fé, como Abraão, como Moisés, como Josué, como Caleb. Por que não pode para você? Pode sim. Renuncie esse Deus maldito. Louvado seja Deus que está se levantando contra a sua vida. Esse Deus vicioso, mentiroso, enganador. Entrega-se a Deus verdadeiro. Vai deixar o diabo te jogar na sarjeta, porque você tem uma língua torpe, porque você não conseguiu se livrar ainda de palavras torpes. Volta e meia está soltando palavrões. Vai deixar Satanás te arrastar pelos pés, porque você ainda não consegue se controlar quando vê o pecado. Antigamente pecava só na conjunção carnal. Hoje, até no olhar, você peca. Então, um abismo, ele vai chamar outro abismo. E hoje, infelizmente, não é como a minha época. Hoje é fácil você estar na porta de um bar e oferecer cocaína, maconha. Hoje é fácil. Eu não fui dessa geração, não bebi nesta época, mas não sou tão tolo para não perceber. Quando eu passo mesmo lá pelos bairros adjacentes, que eu vejo um bar muito cheio, oxe, ali não é só cerveja não, papai. Então o abismo vai chamando o outro. Aí está na porta do bar, começa a tomar cerveja, começa a cheirar um pozinho. Aí daqui a pouco aparece uma mina, viu que você tem um negocinho para pagar uma cocaína para ela. Aí vai ali, se deita com você. Você vai e começa a ter uma condição carnal. Aí um abismo vai chamando outro abismo. Até quando você vai suportar em seu corpo essas espadas? Então está na hora de mudar. Está na hora de a gente entender que o pecado, ele não tem poder sobre nossas vidas. O pecado não tem poder sobre o nosso corpo. O diabo não tem poder sobre a minha carne. É vulnerável, é caída, adamicamente caída é. Mas só que o segundo Adão veio e desceu sobre mim e sobre você um espírito de fogo, que faz com que nós combatemos todos os inimigos que se levantam contra nós com seus dados inflamados do inferno. Então sobre você há poder que Deus liberou. Levanta a mão direita com a minha, em nome de Jesus. Meu Deus e meu eterno Pai, meu Deus, estamos aqui como homens e mulheres, meu Deus, fracos muitas vezes, caídos muitas vezes, mas não derrotados, feridos algumas vezes, mas crendo que o Senhor, o ressurreto Cristo, foi quem deu a vida por nós. E tendo certeza disso, hoje eu não sou mais fraco, hoje eu não sou mais derrotado, hoje eu não sou mais caído, porque o Senhor me sustenta com uma destra da tua justiça, como o próprio apóstolo escreve aos Romanos, em nome de Jesus. Mas a graça a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina qual que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Estamos justificados agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Fica de pé, aplaude e glorifica a Ele, para a glória de Deus, em nome de Jesus.